Bem-vindos, bem-vindas. Falar em perda de energia é sempre um assunto interessante, é sempre um assunto muito presente, muito atual, né? Que ocupa a mente da maioria das pessoas no planeta, seja por razões tradicionais, vamos dizer assim, seja por razões místicas, esotéricas e esquizotéricas. A má interpretação dessas dinâmicas energéticas, tanto perda quanto ganho de energia, causa uma série de problemas e uma série de dificuldades. E, infelizmente, nós temos aí muita teoria da conspiração, nós temos muita ideia equivocada, nós temos muito medo, nós temos muita coisa ruim sendo falada, vinculada, acreditada, referente a essas dinâmicas energéticas, né? Energia vital, né? Vamos resumir aqui, a parte física ali deixamos de lado, né? Embora a parte vital também vai englobar, a parte física vai afetar também a parte física. Então a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre essas dinâmicas, entender o processo, desmistificar, desconstruir algumas ideias, para que a gente possa parar de perder energia. O ser humano perde energia o tempo todo. Isso é um fato. Se você se preocupa em não perder energia, você se preocupa, você gasta energia com isso, você perde mais energia ainda. E ao se vincular com a ideia de proteção e proteção e proteção, e que tudo é daninho, tudo é maligno, tudo é maléfico, tudo causa problema, você perde mais energia do que deveria. Então esse é um círculo vicioso e extremamente ruim, extremamente prejudicial a todos os seres. Acho que primeiro de tudo a gente tem que centrar o nosso pensamento nessa ideia. A perda de energia é natural, a perda de energia é natural, por várias razões, e faz parte da vida da gente. Faz parte. Você perde energia, você ganha energia. Se você perde mais do que você ganha, você tem que observar essa dinâmica para ver o que está acontecendo. Se você ganha mais do que você perde, você tem que observar as dinâmicas que compõem a sua vida para entender o que está acontecendo. Se a perda e o ganho se equivalem, você também tem que observar. Né? Isso é muito importante. Esse entendimento do que acontece com você e ao seu redor, nas suas interações. Ou seja, dentro de você e ao redor, nessas interações com as outras pessoas. E isso é o que não existe. Existe a preocupação, existe cansaço, existe desgaste, mas não existe o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, você fica preso nesse círculo vicioso. Porque você descobre uma técnica mirabolante qualquer, você executa ela, e pela novidade, pela dinâmica, pela ótica que você olha as coisas, por pequenas alterações que acontecem, aquilo surte um efeito. Uma vez, duas vezes, três vezes, daqui a pouco você percebe que mesmo você fazendo aquela prática fantástica, maravilhosa, maravilhinda, você continua perdendo energia, você continua se incomodando, você continua... Ou seja, a técnica não funciona e você descarta ela. E aí você sai em busca de uma outra técnica. Você gasta energia para buscar uma outra técnica que você vai desconstruir daqui a pouquinho. Na verdade, você vai destruir daqui a pouquinho, não é desconstruir. Né? Desconstruir é uma coisa boa. Então você descobre uma nova técnica, você usa e destrói ela, e depois uma nova. E aí a gente passa a vida inteira. E eu sei de pessoas que passaram a vida inteira de um galho para outro, de um galho para outro, de uma onda para outra, de uma onda para outra. Aquela nova onda vai resolver o problema. Aquele novo galho é o santo grau das proteções e das... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Dentro desse processo de observação, o primeiro ponto que a gente tem que observar é esse. Nós perdemos energia. Certo? Perdemos, é natural.
Mas, para cada um, existem limites, limiares, onde você começa a perder muita energia e se torna ruim, onde você começa a conseguir pouca energia, o que também é ruim. Então, aquele equilíbrio não vai acontecer. Então, isso é muito importante, a gente ter bem em mente, né? Depois a gente tem que observar o seguinte: parte das nossas perdas energéticas são devidas a questões inconscientes e parte são devidas a questões conscientes. As questões inconscientes são coisas que nós fazemos, que nós acreditamos, que nós repetimos, que nós pensamos sem se dar conta, né? sem necessariamente aí se dar conta que está perdendo energia com aquilo. Se você passa o dia alimentando sentimentos ruins com relação a uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, né? Você briga com o porteiro do seu prédio, depois você briga com o cara do ônibus, depois você briga com o guarda do trânsito, depois você briga com o porteiro do trabalho, depois você briga com o colega de trabalho, e você não percebe isso, né? Isso está inconsciente, você está perdendo energia o tempo todo, né? Sem se dar conta disso. A gente perde energia ao entrar em dinâmicas com pessoas, ao entrar em dinâmicas com locais, né? Ou com outros seres, às vezes, também, animais e plantas, né? Incluímos aí. E também com seres que não têm um corpo físico. Isso de uma maneira inconsciente, porque a gente reage. Então você está lá trabalhando, tranquilo, e vem aquele clássico exemplo do tadinho de mim, chega o seu colega, e vem, joga uma ladainha, né, fala de você de lata de lixo, joga um monte de porcaria, e você recebe aquilo tranquilamente, ainda tenta ajudar, coisa e tal, depois que ele vai embora, ele pega a sua energia e vai embora, e você fica ali acabado. Inconsciente, você não percebe isso acontecendo. Não dá nem tempo. Até que um belo dia de sol alguém diz: não, mas olha, ele está te sugando, ele está se aproveitando de ti, ele está te drenando. E aí você começa a perceber, e aí você vai buscar proteção. Em geral, essa é a dinâmica. A gente entra em lugares que possuem algumas atividades energéticas que não são muito boas, e a gente não se dá conta, a gente não percebe, a gente está lá, e a gente contribui com aquelas dinâmicas também, e se desgasta. Vai perdendo energia, por aí vai. Então, o processo inconsciente, ele é muito intenso, e para quem não tem o costume, né, a prática de se observar, a gente vai só reagindo. Você perde energia, e aí você tenta dormir um pouco mais, você tenta comer um pouco mais, você tenta respirar um pouco mais, ou você lança a mão de algumas práticas para conseguir energia, para se reerguer. Isso tudo inconsciente, sem que a pessoa se dê conta que está acontecendo esse tipo de coisa. Então, essa é a maior parte, né? Dentro dessa parte de inconsciência, a gente coloca a necessidade de proteção. As pessoas acordam se preocupando em se proteger, se preocupando em se preocupar. As pessoas levantam com aquele sentimento que vão ser atacadas, que vão ser exauridas, que vão ser sugadas, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. As pessoas sentam na televisão e só tem sangue, e a gente entra então também num processo aí de trabalho energético em que estamos sempre conectados com o perigo, estamos sempre conectados com o problema, estamos sempre, de uma certa forma, atraindo esses problemas. Não que eles vão acontecer, mas a gente está se aproximando muito deles porque a gente está levando o nosso pensamento, a nossa ideia, a nossa energia pessoal para questões de perigo, de problema, de coisas ruins. Porque estamos nos preocupando com isso. E realizando tarefas e processos e mandingas para evitar. Mas no fundo, a nossa mente está sabotando esses processos porque ela está ali alimentando eles. Então você perde, é como se você perdesse energia duas vezes, né? Porque você alimenta eles com a sua mente, você se desgasta, e porque você
se doa para esses processos, para fazer essas coisas que não vão adiantar muito porque a sua própria mente está sabotando. Para resolver isso, nós precisamos de muita autoobservação. Coisa que a maioria das pessoas não sabe fazer, não consegue fazer, não quer fazer, não tem tempo para fazer. Através dela, a gente evitaria perda de energia, a gente economizaria essa energia e a gente teria energia para fazer alguma coisa. E isso segue acontecendo por muito tempo. Por outro lado, a gente perde também energia conscientemente, né? Quando a gente quer fazer as coisas. E aí você se predispõe àquilo, você se envolve com aquilo muito consciente. Eu estou fazendo isso para... né? E aí entra de novo a questão da proteção. Então você gasta energia para se proteger. Aí você também se conecta com essa questão, né? De medo, de insegurança e de tudo mais. A diferença é que, no modo inconsciente, você fica repetindo aquelas coisas sem se dar conta. Você pega a sua pedrinha, você traça chucurreis, você faz uma oração, e você não tem consciência do que está fazendo. Quando a gente vai para a perda consciente, você está fazendo de propósito, com intenção, com vontade, mas sem autoconhecimento. Sem se perceber, sem se dar conta do que está realmente acontecendo, porque você está envolvido, está focado naquilo ali, está com a sua consciência dirigida para aquilo, com a sua lucidez restrita naquilo. Também é uma forma de falta de consciência, né? De falta de lucidez também. Mas aqui a gente acredita que está querendo, exercendo nossa vontade, exercendo nosso livre-arbítrio. E aí a gente perde energia quando a gente quer brigar com o outro, quando a gente quer resolver as coisas, quando a gente quer fazer as coisas, e a gente se foca nisso tudo. Mas como sempre falta um pouco de consciência, a gente não percebe que a gente está batendo com a cara na parede. A porta está do lado, a gente quer ir por aqui. A porta está do lado, eu quero ir por aqui. Então eu estou colocando meu esforço, minha vontade, meu consciente, minha presença aqui, mas está errado. Mas eu quero, eu vou, né, até que um dia a gente fura a parede, aí passa. Dores vão resultar desse processo de quebrar uma parede, né? Então quando a gente começa a querer muito, né, a gente parte de uma situação de uma percepção, de uma lucidez, e a gente vai para um estado também de inconsciência, porque a gente se perde no processo e a gente já não se dá conta será que isso aqui é o certo? Será que isso aqui é o caminho? Será que se eu parar agora não é melhor? Será que a porta não está em outro lugar? Aí, de novo, a autoobservação ela é esquecida, né? A gente entra de novo em processos inconscientes e automáticos. Mas começa-se consciente. Então você também vê que você tem um problema, você tem um amigo que vampiriza você toda hora, então você toma uma atitude para aquilo. Você vai procurar uma mandinga qualquer, um encantamento qualquer, um sigilo qualquer, uma prática qualquer, que vai resolver e daqui a pouco você esquece e você entra de novo no processo, né? Não tem escapatória. Então, a gente vai observar que mesmo nos casos onde nós estamos ali presentes, atentos, observando e tentando de alguma forma, a inconsciência vai permear porque vai faltar autoconhecimento. Mesmo que você estude sobre esses vampiros energéticos, você saiba tudo sobre eles, você não para se observar para ver como é que é a sua reação a essa situação. Você não para observar como é que isso impacta em você, por que ele se aproxima de você, o que você tem. A gente se foca em resolver o problema, sem buscar as raízes, esse autoconhecimento. Um outro ponto muito importante
que também tem que ser desconstruído, é que as energias, em geral, elas não são nem boas nem ruins. Não são nem malignas nem benignas. Não são. As energias estão por aí, disponíveis. A partir do momento que elas entram em certas dinâmicas, em certos processos, elas começam a ser moldadas, modeladas, polarizadas por seres inteligentes, por seres pensantes. E a partir disso é que elas podem se tornar boas ou ruins. Vamos tomar um exemplo. Raios cósmicos, né? Raios que vêm do universo, passam pela Terra. Eles têm origens aí um pouco confusas para a ciência hoje em dia, mas quasares, pulsares, buracos negros, colisão de estrelas, o próprio Sol e tantas outras coisas aí vão gerar os raios cósmicos. São bons eles ou são ruins? Tanto faz, são energia. Porém, se um raio cósmico bater em você, ele vai alterar seu DNA e vai causar mutação. Na maioria das vezes são mutações ruins. Você vai ter um câncer, você vai ter um problema, você vai ficar doente. Você e tantos animais e plantas, todos os seres que estão aqui pelo planeta. Mas o raio cósmico quer fazer isso, né? Resolve por alguma razão? Não, ele está ali seguindo a trajetória dele, bate em você e acontece isso. É claro que não acontece na maioria das vezes, por quê? Porque a Terra tem toda uma estrutura de camadas de proteção, cinturões de Van Allen, o campo eletromagnético do planeta e tudo mais, que bloqueia a maior parte dessas radiações e permite que a vida siga. Entretanto, às vezes surgem, né, coisas inesperadas. As energias telúricas, as energias que vêm da Terra e que sobem para a superfície, são ruins? Não, são energias que vêm subindo por estrutura da Terra, camadas rochosas, veios d'água e tantas coisas. As energias estão ali. A partir do momento em que elas começam a ser moldadas, manipuladas, ou a partir do momento que a gente entra em contato com elas, podem acontecer algumas coisas. Então, dependendo do tipo de energia que sobe, se você ficar ali, você vai ser afetado negativamente, pode causar mal à sua saúde. Mas você também pode ser afetado benignamente. Antigamente, alguns cultos pagãos, alguns locais, eram pontos de energia excelente. A pessoa ficava ali por horas, ensinando, treinando, praticando, não se desgastava. A Igreja Católica tentava apagar o culto, não conseguia, foi lá e botou uma igreja bem no local. E onde o padre fica era o ponto onde ficavam as energias. Então o padre se sentia bem ali, se sentia feliz, a energia de Deus. A energia telúrica que ele estava subindo. Agora, se você ficar em cima de um ponto de energia muito intenso por muito tempo, isso faz mal. Porque aquele excesso de energia o seu corpo não consegue lidar. E você pode adoecer. Se você ficar em cima de um ponto de energia, que é uma energia que acabou se desequilibrando por sedimentos de rocha, veios d'água, coisa que a natureza foi produzindo ao longo do tempo, aquela energia que sai muito turbulenta, que sai muito desequilibrada, vai afetar você. Mas porque ela quer afetar? Não. Vai afetar você. Então a energia em si, ela não tem um viés positivo ou negativo. Agora, quando a interação acontece com seres inteligentes, aí as coisas começam a modificar. O Reich fala do orgônio, e o Reich identificou o orgônio bom e o orgônio ruim. O orgônio bom vem da natureza, das plantas, dos animais, dos ambientes, dos locais e tudo mais. O orgônio ruim é aquele orgônio que foi capturado pelos seres vivos, foi gasto, exaurido, e o que sobrou, desequilibrado, bagaço de laranja, foi jogado num canto, aquele é um orgônio ruim. Aí passou pelo ser humano. Mas isso é muito complicado. Porque uma pessoa ruim está sempre, o
tempo todo com ódio desse, com ódio daquele, ela vai pegando as energias e vai modelando com esse ódio e vai espalhando. Isso é claramente ruim. Porque aí você bate naquele bloco de energia ruim de ódio, de raiva, e você começa a sentir raiva também. Ou você se sente oprimido, cansado, desgastado. Toda uma série de reflexos. Agora, tem pessoas que pensam que estão fazendo coisas boas, mas não estão. Porque mesmo que aquele ato dela aparentemente seja uma coisa boa, amorosa, ela está restringindo o outro, ela está oprimindo o outro, ela está obrigando outros seres a entrar naquela frequência, a entrar naquela vibração, a entrar naquela energia, a se deparar com aquela energia. Então é muito complexo a gente pensar em uma coisa muito assim, energia boa e energia ruim. O limite entre uma e outra é muito difícil. E pensar nas energias sem o resultado é complicado. Né? Às vezes a gente entra em contato com uma energia boa, a gente sai dali em nuvens cor-de-rosa, e daqui a pouco vem alguma coisa e nos detona. Se a gente não tivesse nuvens cor-de-rosa, se a gente tivesse nuvens brancas, levemente cinzas, levemente rosinhas, ou seja, mais coerente, aquele evento poderia ter sido evitado. E às vezes a gente passa por uma energia ruim, aquilo, né, nos incomoda, nos afeta, mas nos evita algo pior mais adiante. Então os limites são muito difíceis da gente definir, embora algumas coisas sejam claras, né? Ódio, raiva, desprezo, inveja, ciúme não sejam coisas boas e dificilmente produzem coisas boas como resultado. Mas nem todo sentimento bom, energia boa, positiva, é tão bom quanto a gente espera, quanto a gente pensa. Às vezes é bom pra gente, mas não é bom pro outro, né? Agora, nós reagimos a isso tudo também da mesma forma, consciente ou inconsciente. A maioria inconsciente. Então você entra nos ambientes e você pega as coisas, e você entrega coisas, você recebe coisas energéticas. Num bar, no trabalho, na escola, em casa, na rua, em tudo por onde nós andamos. Essa troca natural do ser humano. E aí desse inconsciente entram nossas preferências, nossas crenças, nossas ideias e tudo mais. Né? E a gente vai, com o tempo, se afinizando mais com uma do que com outras. Né? Vai reagindo melhor a umas e não a outras. Tem pessoas que não gostam de bons ambientes. Eu vou lá e converso com aquele pessoal e é tudo muito tranquilo, muito amor, muita paz, muita alegria. Que droga isso, né? Tem que ter mais força, tem que ter mais impacto, tem que ter mais vontade. Não pode ser assim. Aí eu vou para um lugar que as coisas são mais turbulentas e as pessoas gritam, vozes de comando, autoritárias, tem que isso, tem aquilo, eu me sinto bem. Isso é inconsciente e a gente vai naturalmente procurando isso. E às vezes conscientemente a gente procura. Então eu vou na mesquita, eu vou no mosteiro, eu vou na igreja, eu vou no culto, né? Uma casa espírita, uma casa de umbanda, eu procuro lugares onde vou encontrar uma boa recepção, uma boa energia, um bom equilíbrio. Então eu busco essas dinâmicas, eu vou para a natureza, eu vou para uma casa no campo, eu vou para a praia. Então, às vezes, conscientemente eu busco. Só que esse consciente sofre o mesmo problema do outro consciente. Ele é temporário. Daqui a pouquinho eu já esqueço e já entro nos meus processos normais e já não tenho mais consciência do que eu estou fazendo, já perco a lucidez e já vou para o inconsciente de novo, onde eu só vou reagindo. E aí nós temos essas situações, né? Com ambientes, com pessoas, com relacionamentos e tudo mais. E de novo aqui falta método para autoconhecimento.
Eu preciso entender essas mecânicas, eu preciso entender essas dinâmicas, para não estar ao sabor delas. Seja na família, trabalho, escola. Não importa. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que me conhecer. Através desse autoconhecimento, dessa autoobservação, eu vou conseguindo aos poucos me alterar, me modificar, para reagir de maneira diferente. Porque eu não vou conseguir parar os raios cósmicos. Eu não vou conseguir parar as energias telúricas. Eu não vou conseguir parar que as pessoas pensem bem ou pensem mal. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir alterar as coisas lá fora e as pessoas. Mas a mim mesmo eu consigo gerenciar. Vejam que eu não usei alterar a mim mesmo. Gerenciar. Eu entendo que a gente se gerencia e através desse autogerenciar-se, as mudanças vão ocorrendo. Mas para se gerenciar, eu tenho que me conhecer. Conhecer meus medos, minhas inseguranças, minhas necessidades de garantia, minhas necessidades de alegria, de prazer, de tristeza, minha aversão à tristeza, minha aversão ao sofrimento, as minhas inseguranças a respeito dos relacionamentos e das coisas todas. Eu tenho que me conhecer. E não é um conhecimento profundo, imenso, mas é um conhecimento que tem que ser metódico, organizado e tem que estar ali com você. Não pode ser alguma coisa que você, tá, eu sou assim, beleza, aí você segue a vida, mas você continua sendo assim. Né? Então aí a gente precisa de um método. Você pode ter um diário, você pode ter uma anotação no seu celular, você tem que bolar para você uma forma de você ter as coisas que verdadeiramente importam com você, presentes, e você acompanha elas. Porque as dinâmicas vão se repetindo e são diferentes aqui, diferentes lá, mudam com o tempo, mais intensas, daqui a pouco mais fracas e tudo mais, e a gente não tem controle sobre isso. Agora, sobre como eu me porto frente a tantas demandas e variáveis, sim, eu tenho relativo controle e relativa capacidade de gerenciar. Então vem o medo, aí eu digo para mim, puxa, dessa vez eu vou segurar o medo e vou ver o que acontece. E aí você segura o medo, tipo, você está tremendo ali, mas você está ali. Uma outra vez vem o medo e você sai correndo, literalmente sai correndo. Você dá vazão para o medo. Nas duas, você se observa. Como é que eu me senti quando eu fiquei lá aguentando? Como é que eu me senti quando eu saí correndo? O que eu pensei quando eu fiquei lá aguentando? O que eu pensei quando eu saí correndo? Então a gente tem que bolar uma maneira, uma forma de se conhecer. Temos que achar um tempo para fazer isso. Precisamos de um tempo para organizar essas coisas todas, para que elas não caiam no inconsciente e fiquem por isso mesmo. Porque às vezes você faz um curso muito legal, que traz bastante informação, aí você sai do curso e você nunca mais toca naquele conteúdo, naquela técnica, nada. Você apaga, você volta para a inconsciência, você volta para o sono. Ajudou, mas é um desperdício, porque se você praticasse, se você achasse um tempo para você poderia aproveitar melhor. Então precisamos ficar atentos. Muito atentos. Até a próxima.